E aí, Dev, beleza? Lucas Moura aqui. E nesse vídeo eu vou falar sobre o método construtor. Então, estou aqui no meu projeto Java. A primeira coisa que eu vou fazer é criar uma classe para a gente criar esse método construtor. Então, eu vou criar aqui uma classe e um pacote. O pacote vai se chamar classes, vamos deixar bem genérico mesmo, barra pessoa.java. Então, eu estou criando uma classe pessoa.java e um pacote classes. Então, vou apertar Enter. Ele já criou aqui a pasta classes e dentro um arquivo pessoa.java. Seleciono aqui class pessoa. Pronto. Agora aqui eu vou adicionar os atributos da classe. Os atributos, vamos definir, por exemplo, que uma pessoa tem um nome, que é uma string, sempre um atributo como private. Tem uma idade, que é um inteiro. E vamos colocar mais um, que vai ser a altura. Isso. Ótimo. Agora, vamos criar os métodos getters e setters. Então, como que a gente cria os métodos getters e setters? Eu poderia fazer manualmente, então eu teria que digitar public string get nome, return this.nome ou return nome, e o set eu faria public void set nome. Aqui faltou um parâmetro string nome. This.nome vai receber esse carinha aqui, nome. Dessa forma, eu crio o get e o set. Então, eu teria que fazer isso para cada um desses atributos aqui. Como eu mostrei nesse vídeo aqui, eu ensino como que você gera esses métodos getters e setters de forma automática. Então, eu já vou mostrar aqui também de novo. Vou clicar com o botão direito aqui na minha classe, Source Action, Generate Getters and Setters. E aqui eu vou selecionar que eu quero gerar para todos os atributos dessa classe. Então tá aqui. No caso ele adicionou aqui antes, vou mover para baixo desse comentário aqui. Certo. Agora, se eu quisesse criar um objeto do tipo pessoa, eu teria que fazer pessoa é igual a new pessoa. Dessa forma. Aqui ele importou algo errado aqui. Pronto. Tá aqui pessoa. E para me definir o nome da pessoa, eu faria pessoa.setNome, por exemplo, João. Pessoa.setIdade, eu defino a idade, vamos supor que o João tenha 47 anos. Pessoa.setAltura, o João é um cara alto, vamos colocar 2.25, nem sei se existe essa altura, eu não sei qual que é o recorde. Como a altura aqui é um float, nós precisamos colocar um F aqui no final para resolver esse problema. Pronto. Agora, vamos colocar para imprimir essas informações aqui. Pessoa.get. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar System Out Format e eu vou imprimir formatando. Então, eu vou fazer nome, porcentagem S. Esse identificador vai ser o nome da pessoa, vírgula, idade igual a porcentagem D. O porcentagem D, porque eu quero usar a idade, que é um inteiro. Então, como é inteiro, eu uso esse identificador porcentagem D. E vamos colocar a altura F, porcentagem F, que vai representar a altura. F de float, certo? Agora, eu vou fazer o seguinte, eu quero substituir esse porcentagem S pelo nome da pessoa, que é uma string. Então, o primeiro identificador aqui vai ser a primeira variável que eu vou passar aqui depois da vírgula. Então, vai ser pessoa.getNome. O próximo, o segundo aqui, é a idade. Então, pessoa.getIdade. O terceiro é um porcentagem F que representa a altura. Então, vou fazer pessoa.getAltura, dessa forma. Vou salvar. Deixa eu ver se eu posso quebrar a linha aqui, para ficar mais organizado. Vamos ver se ele permite, se ele não vai chiar. Pronto, tá aqui. Nome João, idade 47 e uma altura de 2.25000. Para a gente corrigir isso aqui, vamos colocar um ponto 2, que significa eu vou imprimir um float com duas casas após a vírgula, que no caso é um ponto. Então, vai imprimir um número float com duas casas após a vírgula. Vamos testar? Tá aqui 2.25
e um M aqui de metros, para ficar bonitinho. Certo. Só que para eu criar esse objeto, perceba que eu tenho que ficar fazendo set nome, set idade e set altura. E se eu quisesse criar um outro objeto, eu teria que repetir tudo isso novamente. Então, por exemplo, pessoa 2, eu teria que fazer pessoa 2.set nome, pessoa 2.set idade, pessoa 2.set altura. No Java, existe um método chamado construtor. O que ele faz? Esse método construtor, como o nome já diz, né, ele constrói um objeto. Então, esse método construtor, ele vai ser o primeiro método que vai ser executado assim que você instanciar um objeto. O que é instanciar? É quando você faz esse new pessoa, que é quando você está pedindo ali para o Java reservar um espaço na memória para guardar um objeto do tipo pessoa. Ou seja, deixa eu simplificar. Assim que você fizer esse new pessoa, ele vai chamar um método construtor. Então eu vou fazer o seguinte. Como que eu crio um método construtor? A primeira coisa que você vai fazer é o identificador, espaço, o nome da classe. Vou colocar em Pascal Case aqui, nome da classe. E abrir e fechei parênteses. Então eu vou fazer o identificador, como ele vai ser acessado externamente a essa classe, vai ser public. Qual que é o nome da minha classe? Pessoa. Então eu vou colocar pessoa, exatamente igual ao nome da classe. Se aqui fosse pessoa Super Saiyajin, o construtor aqui precisaria chamar pessoa Super Saiyajin, tá? Então, vou dar um Ctrl Z aqui, pessoa. Então, exatamente igual ao nome da classe. Abri, fechei parênteses e as chaves aqui. Então, perceba que não mudou muita coisa de um método comum. A única diferença é que não existe um retorno para esse método construtor. Então, se a gente olhar aqui em um método normal do Java, nós temos o identificador, na verdade, não é identificador, é o tipo... pode ser identificador ou tipo de visibilidade, que é se ele é público ou se é privado. Então eu tenho aqui public, o tipo do retorno e o nome do método. No método construtor é apenas o tipo de visibilidade, que é public, espaço, o nome da classe, que na verdade é o nome do método construtor. Uma diferença do método construtor com o método comum é que no método construtor você não informa qual que é o tipo de retorno. Então o método construtor ele não tem retorno nenhum. E então, por exemplo, aqui se eu olhar nesse método aqui getNome, ele tem o tipo de visibilidade, public, espaço, o tipo de retorno, que é um string, e o nome do método. Já no construtor eu não tenho esse string aqui, eu não passo o tipo de retorno, não falo que ele é um void, nem nada disso. Eu apenas coloco public pessoa. E o que esse método vai fazer? Esse método vai ser o primeiro método que vai ser executado assim que a sua classe, que o seu objeto for criado. E nesse construtor eu posso colocar o que eu quiser. Então, por exemplo, se eu quero que assim que esse objeto for criado, ele imprima uma mensagem, eu posso colocar essa mensagem aqui. Então, por exemplo, sysout, vamos colocar uma pessoa acaba de nascer. Parabéns. Então, eu vou fazer o seguinte. Aqui, deixa eu tirar isso aqui que eu tinha tirado para teste. Vou salvar. E vamos executar isso aqui. E ele precisa imprimir essa mensagem antes desse systemout aqui. Então, eu vou executar. Aqui eu vou selecionar que eu quero executar o método main, que é da classe app. Então, tá aqui. Uma pessoa acaba de nascer. Parabéns. Então, o que ele fez? Assim que ele fez new pessoa, foi criado um objeto. E assim que esse objeto foi criado, o Java vai executar essa linha que está dentro do método construtor. Se eu quisesse colocar mais mensagem, eu poderia colocar aqui. Parabéns. E vamos executar. Está aqui uma pessoa acaba de nascer, parabéns, parabéns. E nesse método construtor, além de poder imprimir uma mensagem, eu posso definir o valor de um atributo da classe. Então, por exemplo, se eu quero que assim que criar uma pessoa, eu quero que essa pessoa tenha uma altura inicial de 1,50 m, por exemplo. Uma altura padrão, digamos assim. Então, eu poderia fazer altura é igual a 1,50 m e vou colocar o F por causa que quando eu estou definindo um valor em uma variável do tipo float, eu preciso colocar esse F aqui no final. Certo? E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou
tirar essa altura aqui, esse pessoa.setAltura, e vou executar. Imprimiu aqui nome João, idade 47 e uma altura de 1,50. Então ele pegou essa altura aqui padrão que eu defini no método construtor. Mas se eu voltasse esse pessoa.setAltura, vamos ver o que vai acontecer. Opa, ele imprimiu uma nova altura aqui, 2,25. Por quê? Assim que eu criei esse objeto do tipo pessoa, o Java vai vir nessa linha, vai entrar nesse construtor aqui pessoa, vai executar isso aqui, essa linha 13, e depois vai executar essa linha aqui. Então a altura agora é 1,50 m. Certo? Tem mais alguma linha aqui para baixo desse método construtor? Não. Então acabou. Então o Java vai vir para essa linha 6, vai definir o nome para João, a idade 47, e agora ele vai sobrescrever essa altura aqui de 1,50, vai alterar para o valor de 2,25. Então a nova altura é essa que foi definida aqui. Então no método construtor você pode definir os valores dos atributos, por exemplo, os valores iniciais de um objeto. Então, por exemplo, eu poderia falar que uma pessoa vai começar com o nome de Goku, ou melhor, Bob Esponja. Pronto, vou salvar e eu vou tirar esse pessoa.setNome e o setAltura. Então tá aqui, nome Bob Esponja, idade 47. Vamos também tirar essa setIdade e vamos fazer o seguinte. Idade é igual... Quantos anos tem o Bob Esponja? Vamos colocar 7. Então, olha, eu não defini o nome, nem a idade e nem a altura para esse objeto pessoa aqui. O que ele vai fazer? Ele vai pegar esses valores que foram definidos dentro do construtor. Então, Bob Esponja, idade 7 e 1,50 m. Certo, até aí tá ok. Eu posso usar o método construtor para criar mensagens, alterar os valores dos atributos e também posso usar o método construtor para chamar outros métodos. Então, por exemplo, aqui, imagine que eu tenho um método privado, ou seja, que é um método que só pode ser chamado de dentro dessa classe pessoa, e ele vai se chamar, por exemplo, imprimir dados. E o que ele vai fazer? Eu vou copiar isso aqui, esse system.out.format, e ao invés de pessoa.getNome, eu vou colocar para imprimir nesse %s o valor do atributo nome, no lugar de pessoa.getIdade, o valor do atributo idade. Por que eu não estou usando pessoa.getIdade? Primeiro, porque não existe esse objeto pessoa aqui. Eu quero pegar o valor da própria classe, do próprio objeto. Então, basta eu colocar o nome do atributo aqui. Então, idade, altura. Certo? E aqui eu vou colocar uma quebra de linha só para não ficar junto com os próximos, tá? Se eu imprimir mais de uma vez. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar esse system.out.format e agora, se eu executar desse jeito, não vai imprimir nada no console. Imprimiu só essas mensagens que estão aqui. Vou deixar só isso aqui, só isso do parabéns. E eu vou colocar para chamar esse método imprimir dados aqui na linha logo abaixo de idade igual a 7. Então o que ele vai fazer? Ele vai construir o objeto pessoa, vai imprimir essa mensagem, vai alterar os valores dos atributos e depois vai imprimir essas informações aqui. Então eu vou executar novamente. Tá aqui uma pessoa acaba de nascer, parabéns, nome Bob Esponja, idade 7, 1,50. Então, no método construtor, você consegue chamar outros métodos. Então, por exemplo, imagine que você tem um jogo e, por exemplo, você tem que, assim que cria a classe que representa o seu jogo, você quer que, assim que o objeto for criado, chame, por exemplo, o método iniciar jogo, alguma coisa assim. Então, assim que o objeto for criado, você pode chamar outros métodos para diferentes casos aí. Uma outra coisa massa do método construtor é que você pode passar parâmetros para ele. Então, por exemplo, eu quero que assim que um objeto for criado, eu possa passar, por exemplo, qual que vai ser o nome dele. Então, eu poderia passar aqui um argumento que chama nome. E o que é esse nome? O que eu vou fazer com essa variável nome que foi passado por parâmetro aqui? Eu vou fazer com que esse atributo da classe nome receba esse valor aqui. Esse comportamento já é mais ou menos o que o setNome faz. Ele passou string nome aqui por parâmetro,
peguei esse nome e joguei para dentro do this.nome. Então eu vou fazer a mesma coisa aqui. Vou apertar Alt, seta para cima, para mover isso aqui para cima. E vou fazer nome vai receber nome. Opa, como assim nome recebe nome? Lembra, o que está faltando aqui? Isso, falta colocar o this.nome. Então, quando eu faço this.nome, eu estou falando para o Java que this.nome é esse atributo da classe aqui. E o nome é esse carinha que está passando aqui dentro do parênteses. Então, sempre que tiver o this, é o atributo da classe. Quando não tiver o this, é uma variável com aquele nome. Então, por exemplo, essa variável que foi definida aqui. Então, por exemplo, se eu tiver uma variável de mesmo nome, que é o nome, por exemplo, está recebendo a variável de mesmo nome, eu posso diferenciar ela, se ela for um atributo de classe, usando o this. Então, this.nome recebe nome. Então, eu posso fazer, vou salvar, e agora, se eu tentar executar, ele já está com erro aqui, ó. Ele está falando o seguinte, o constructor vazio não foi definido. Como assim? Agora, eu sou obrigado a passar uma informação dentro desse parênteses aqui. E qual que é essa informação? Esse carinha aqui, que é o nome. Então, como que eu passo uma string para dentro desse parâmetro aqui? Uma string, como que eu defino uma string? Eu coloco aspas duplas e aqui dentro eu coloco o conteúdo dela. Então, por exemplo, qual que vai ser o nome da pessoa? João II. Beleza, esse é o João II. Vou salvar. E agora, na hora que ele chamar o método imprimir dado, ele vai imprimir o nome João II. Então, vou executar João II. Idade de 7 e 1.50. Vou fazer o seguinte, eu vou tirar esse imprimir dados que talvez está um pouco confuso para você. Eu vou deixar só dessa forma. Vou salvar. E aqui eu vou colocar para imprimir systemout pessoa.getNome. Só isso. Então, ele imprimiu aqui João II. Agora, eu quero passar também a idade para esse construtor. Simples. Vírgula. Essa idade, qual que é o tipo dela? Inteiro. Então, eu vou colocar aqui int. Vamos colocar o mesmo nome, idade. E agora, basta eu fazer. Pulei uma linha. This.idade vai receber essa idade que foi passada aqui. Então, idade. Vou salvar. E eu já vou colocar também aqui a altura. Float altura. E eu vou fazer a mesma coisa. This.altura vai receber a altura. Salvei. Opa, voltou a dar mais problema aqui na nossa classe app. Por quê? Porque agora eu estou falando para o Java o seguinte. Para me construir um objeto do tipo pessoa, eu sou obrigado a passar 3 parâmetros. Que são nome, idade e altura. Então eu preciso passar nessa mesma ordem aqui dentro desse parênteses. Então João II aqui vai ser o valor de nome. Para essa idade aqui, vamos colocar vírgula 97 anos. Falta mais um, que é esse terceiro aqui. Altura, que é um float. Vamos colocar que o João II ele tem 1.76 f de float. Opa, resolveu o nosso problema. Vamos executar. Ele vai continuar imprimindo só um João. Vou fazer o seguinte. Vou copiar esse systemout aqui de novo, que eu deletei aqui fora. Na verdade, vamos usar os nossos conhecimentos que nós aprendemos nas outras aulas. Aqui, ao invés de private, vamos colocar public. Que agora eu posso chamar esse método imprimir dados aqui de fora. Então, eu poderia fazer pessoa.get, na verdade, é imprimir dados. Ó, que chique. Vou executar. Tá aqui, nome João, idade 97 e 1.76 metros. Então, olha que massa. No construtor, você pode passar diretamente qual que vai ser o nome, a idade e a altura. Então, você não precisa ficar fazendo pessoa.set nome, e aqui eu colocaria Maria. Como que eu dupliquei? Shift Alt, seta para baixo. Set idade 77, set altura 1. A Maria é grandinha, vai ser 1.98 f. Então, olha aqui, em uma linha eu criei o nosso objeto ao invés de usar vários sets para definir
esses atributos desse objeto. Então, tanto que é legal o construtor aí. Só que eu não recomendo você colocar muitos parâmetros aqui nesse método construtor. Então, por exemplo, você pode ter um atributo chamado peso, um atributo chamado, por exemplo, imagina que, sei lá, apelido, não sei se apelido, informação, alguma coisa assim, pode ser apelido. E deixa eu pensar em mais uma coisa aqui. Boolean está cadastrado? Pode ser, por exemplo. Então aqui eu criei vários atributos e aí eu poderia fazer esse construtor receber cada um desses novos atributos aqui. Então, por exemplo, float peso, string apelido e um boolean está cadastrado. E aqui eu faria, vou duplicar isso aqui, shift alt seta para baixo. E aqui altura, vou apertar Ctrl D para editar os dois aqui. Vou colocar peso, aqui duplo clique, Ctrl D, apelido, duplo clique, Ctrl D, está cadastrado. Pronto. Vou salvar. Então, olha o tanto de parâmetros que eu tenho que passar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui eu teria que passar 6. Olha o tanto que já é difícil passar todos eles. Eu vou ter que olhar qual que é o quarto aqui. Peso, 88. Apelido, Joãozinho. E está cadastrado, é um boolean, vamos colocar como true. Então, olha o tanto de informações que eu tive que passar aqui. Então, uma dica que eu dou, crie construtor ou métodos, essa dica vai para métodos também, com no máximo 3 até 4 parâmetros. Não ultrapasse disso. Então, no máximo 3 ou até 4. Não coloque muitos parâmetros nos seus métodos, tanto no método construtor quanto no método qualquer aí. Eu vou dar mais um exemplo que vai ser o seguinte. Eu vou ter aqui uma classe que vai se chamar personagem.java. Esse personagem, ele vai ter os atributos. Então, olha, eu vou fazer uma colinha que vai ser o seguinte, que vai te ajudar na hora de você organizar o seu código. Então, a primeira coisa aqui, atributos da classe. Segunda coisa, método construtor. Métodos específicos. Vamos chamar de métodos específicos. O que seriam esses métodos específicos? São métodos que você vai criar que não é nem o construtor e nem os métodos getters e setters. Então, e depois métodos getters e setters. Atributos da classe. Vai ter o nome do personagem, o nível. Vamos colocar, por exemplo, o dano que ele causa, ou por exemplo, força. Vamos colocar a vida dele, certo? Então, já criei aqui os atributos da classe do meu personagem. E eu quero fazer o seguinte. Para começar, vamos criar os métodos getters e setters. Então, botão direito, generate, cadê? Source action, generate getters and setters. Ok. Foi para outro rumo. Peraí. Ctrl X. Beleza. Se alguém descobrir como que você gera os métodos getters e setters no cursor que você quiser, na posição que você quiser, me fala aí que vai ser legal essa dica aí. Tá? Que eu não sei como que faz, não. Mas se eu souber, vai ser legal. Então, criei aqui os métodos getters e setters. Agora eu vou fazer o seguinte. Assim que criar um personagem, eu quero gerar o valor de força e vida baseado no nível do jogador. Eu poderia fazer aqui também a classe do personagem. Então, por exemplo, eu vou fazer public, que vai ser o tipo do meu método construtor. Como o método construtor não retorna nada, eu não vou colocar nem void, nem int, nem nada. E agora eu vou colocar o nome do meu método construtor. Qual que é o nome do meu método construtor? Isso, o nome da classe. E a classe é personagem. Isso, boa. Então, personagem aqui. Então, esse é o meu método construtor. E para esse personagem, a única coisa que eu vou passar vai ser o nome e a classe do meu personagem. Então, string classe. E agora eu vou fazer this.nome, vai receber nome. Opa, sai. Aí. This.classe é igual a classe, certo? Agora eu vou fazer, posso apagar isso aqui, personagem, vou apertar Enter.
Vamos colocar guerreiro. Igual a new personagem. Qual que vai ser o nome da minha classe? Do meu personagem, desculpa. Vai ser Aragorn. Pode ser Aragorn. E a classe vai se chamar guerreiro. Ou espadachim. Pode ser guerreiro. Pronto. E eu quero definir que todos os personagens que forem criados vai começar no nível, por exemplo, 10. Então eu vou fazer nível é igual a 10. Então, como eu não estou passando um valor, por exemplo, que é uma variável chamada nível, de mesmo nome, não tem necessidade de você colocar this.nível. Basta colocar o valor aqui que vai dar certo. Mas se você quiser colocar o this, fica à vontade. É a gosto, digamos assim. Então, nível igual a 10. Certo? Agora, falta definir essa vida aqui. Nós podemos fazer uma regrinha que vai ser o seguinte. Vida vai ser, vamos supor que seja um cálculo que vai ser o nível do jogador vezes 1000. Então, se o jogador está no nível 10, ele vai ter 10 vezes 1000. Vamos colocar aqui 5000, só para ficar diferente. Certo? E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar um método específico que vai ser void, ele não vai retornar nada, mostrar status. Sysout, cadê o sysout? Aqui. Systemout, println. E eu vou fazer personagem, eu vou usar o format, personagem, porcentagem S, ou nome. Vou colocar uma quebra de linha, para pular a linha na hora de imprimir. Nível, porcentagem D, porque o D é o operador que eu vou usar nesse format para representar uma variável do tipo inteiro. Então, int vai ser nível, né? Então, nível é um inteiro. E aqui, barra N para quebrar uma linha novamente. Vou colocar vida, porcentagem D e a classe. Barra N, classe, porcentagem D e falta a força. Barra N, força, porcentagem D. Então, o primeiro operador aqui é um porcentagem S. Então, eu vou colocar o nome, que é essa string aqui. O segundo é o nível. Então, nível. O terceiro é a vida. Então, vida aqui. O quarto é a classe. E o último, o quinto, é a força. Vou quebrar a linha aqui para ficar menor aqui e não estender muito. Vou salvar. E eu vou fazer... Cria o meu guerreiro. Vou imprimir o status dele. Então, guerreiro.imprimir, na verdade é mostrar status. Isso. Vou executar. E não deu certo. Deixa eu ver por quê. No caso aqui deu um erro falando o seguinte. Eu usei o D para alguma coisa que não deveria. Nível... aqui a classe é porcentagem S. Então, vou executar novamente. Aí, agora sim. Força 0. Deixa eu ver. Eu não defini a força aqui. Vamos colocar aqui a força. Vai ser nível... Vamos fazer o seguinte. Se classe ponto equals guerreiro, vou colocar que ele vai começar com a força de nível, o valor do nível, vezes 2. Else, se não for uma classe do tipo guerreiro, força é igual a nível vezes 1. Ou só nível, né? Não faz sentido. Certo? E agora eu vou executar isso aqui. Então tá aqui. Aragorn, nível 10, vida 50.000, classe guerreiro, força 20. Então deu certo aqui o nosso método construtor e o mostrar status. Eu poderia até fazer algo aqui mais interessante, que é o seguinte. Eu poderia fazer string nome vai receber jOptionPane ponto show input dialog, e aqui null, e aqui nome do personagem. E eu vou fazer classe
classe do personagem. E aqui, na hora que for construir um objeto do tipo guerreiro, eu vou passar essas variáveis, nome e a classe. Vou executar. Então agora, qual o nome do personagem? Vai ser Ash ou Goku. Pronto. A classe do personagem, eu tenho que colocar guerreiro minúsculo. Então, guerreiro aqui. Imprimiu aqui nome Goku, vida nível 10, vida 50.000, classe guerreiro e força 20. Eu poderia também mostrar o status usando esse JOptionPane. Então eu faria, ao invés do SystemOutFormat, vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma variável aqui, chamada status, que vai receber string.format. O que é esse string.format? Ele permite você definir o valor de uma variável do tipo string usando esse padrão de formatação aqui, como se você estivesse utilizando o SystemOutFormat. Então, definir isso aqui, deixa eu dar um tab, pronto. Não está muito bonito, mas é o que temos para hoje. E aqui eu vou usar o JOptionPane.showMessageDialog, null, o message. Qual que vai ser a mensagem? Vai ser esse conteúdo do status. Então, o segundo parâmetro é o status. Qual que vai ser o título dessa janelinha que vai ser criada? Status do personagem. E aqui eu vou colocar o tipo da mensagem. Message, deixa eu ver as opções aqui. Information Message. Vai esse tipo aqui. Salvei e vou executar. Então, o nome do personagem, vamos colocar, por exemplo, Kuririn. Classe personagem, guerreiro. Então, ele imprimiu esse mostrar status, que imprime um JOptionPane, do tipo com o método showMessageDialog, e imprimiu nome Kuririn, nível 10, vida 50.000, guerreiro. Então, Dev, essa é a aula de método construtor. Eu espero que você tenha gostado. Se você tem alguma dúvida ou alguma sugestão, pode deixar aqui embaixo um comentário que eu vou responder com o maior prazer, beleza? Valeu e até mais!